exatamente. Por coincidência, eu sou capixaba de Vitória. Olha aí, ó, olha aí. E fui para uma cidade chamada Vitória da Conquista, que fica a 400 quilômetros mais ou menos aqui de Porto Seguro, né? Entendi. Lá eu acho que é a terceira maior cidade da Bahia, então tem uma infraestrutura melhor. Fui para lá, fiz faculdade lá, mas assim, porque meus colegas que possivelmente vão ouvir de faculdade, que vão ouvir o podcast, lembram da minha luta, porque eu não tomei ferro, mas assim, quase tomei ferro em LP2, né, que era a linguagem de programação 2, e saí meio que traumatizado, porque foi aquela coisa assim, acho que é de qualquer faculdade, entram 40, acho que da minha turma formaram 8, e nessa LP2 eu lembro que muita gente desistiu do curso ali, já era terceiro para quarto semestre, né? E eu passei assim, raspando mesmo, sabe? Com o professor tendo que arredondar a nota para eu não ficar de recuperação final. Foi bem traumatizante. E aí já no final do curso, né, eu já exerci um cargo assim, para a idade que eu tinha, né, de 24 anos em 2011, mais ou menos. Eu já tinha atingido um cargo de supervisão nessa área de manutenção, já não tinha muito para onde, né, para onde correr. E aí eu recebi uma proposta de um amigo, irmão meu mesmo, de que a gente estudou ensino médio juntos, né? Ele estava voltando para o Brasil da Europa para cá e aqui tinha uma pessoa, né? Um senhor, né? Tunico, um senhor que eu respeito muito, que queria montar uma empresa de tecnologia e queria alguém responsável. Ele já tinha algumas pessoas trabalhando aqui e queriam, né, que eu tomasse conta dessa área. E a conversa foi se estreitando, né? E aí, tipo assim, quando eu parei para analisar, falei, poxa, eu quero sair de Conquista, voltar a mexer trabalhar na área de tecnologia, obviamente. E aí tem um porto seguro, literalmente, né? Que seria voltar para casa dos meus pais. E aí exercer atividade. Logo depois de uns 2, 3 meses eu namoro e já estou junto com uma pessoa já tem quase 17, 18 anos. Então a gente há muito tempo que a gente estava junto. Logo depois que eu vim para cá, ela veio também. A gente estamos morando na casa que a gente mora até hoje. E eu tomo conta dessa empresa. Então nessa empresa, assim, a princípio a gente trabalhava sempre com desenvolvimento web, mas a gente tinha um perfil meio de agência, então a gente pegava alguns sites regionais aqui para poder fazer e tal, mas mirando sempre a questão de fazer sistema para web naquela época, 2011 e tal. E ali até então tinha um atalho, entre aspas, que era um software, um software no code, low code, que é o software maker, que ele até é famoso no mercado, aqui no Nordeste tem muitas empresas que usam. E aí, assim, no meio do caminho me trombei com essa ferramenta e falei, poxa, eu vou começar a ter lá, né? Vai que dá vontade de programar de novo, né? E aí eu fazia a gestão do time. Mas aí você formou, né? Só lhe relembrando, na faculdade quando você formou, eu tava até também fazendo a matemática ali, você falou 18 anos com a esposa, eu tava fazendo a matemática, você falou, tava com 24 em 2011, então vocês já estão um tempão aí. Já tem um tempo, a gente namora desde 2005, a gente se casou em 2014 e estamos juntos até hoje, graças a Deus. Que maravilha. E aí você encontra uma ferramenta Maker que só pra de repente, como a gente tem muita gente aqui que é iniciante, né? Esse movimento do no code são várias tentativas que eu já vi várias vezes e que funcionam até certo ponto, onde você tem uma plataforma em que você consegue construir sistemas sem efetivamente codificar. Então a ideia é que uma pessoa que não precisa ter um conhecimento de programação, mas que ela consiga produzir software. Normalmente arrastando caixinha, pelo menos da minha época que era famosa, era o tal do GeneXus. Era uma plataforma famosa. O Maker seria aí um concorrente do GeneXus, é isso? E de peso, assim, digo de peso. Eu cheguei a testar o GeneXus também na época, né, 2011, 2012, e a proposta do Maker era, assim, fantástica mesmo, sabe, Renzo? Assim, de certa forma me ajudou a chegar onde eu estou hoje. E resolveu o problema. Caramba, que é o mais importante. Nós temos sistemas hoje legados que ainda rodam com a base dessa ferramenta, que a gente mantém ainda, entendeu? Então, assim, é uma ferramenta que a proposta na época era espetacular. A gente teve um ponto de virada que eu vou chegar nesse momento aí, que você vai entender como que eu pisei para JS e depois vim para Python, né? E aí a gente... Pode falar. Não, segue o... Não, era isso mesmo que eu ia falar. E aí, beleza. Mas o Make, então, serviu... E só para eu entender, porque você falou, você se formou na área por conta, digamos, eu vou colocar entre aspas, do trauma de LP2, você então não estava atuando com programação e nessa oportunidade de tomar conta da empresa, você se reaproxima da programação por uma plataforma no-code que é o Make. E aí é que você falou, de repente eu volto, de repente
eu retorno com o prazer de programar, seria isso? Exatamente. Eu tinha um colega que ele já manjava muito dessa ferramenta e, de certa forma, ele me deu um certo suporte na época, né? É porque, assim, a necessidade do programar, ela foi até contra a ideia inicial, que era tomar conta do time. Mas, assim, Entendi. como eu tinha me afastado muito da área de programação, assim, para você ter uma ideia, eu queria fazer... o meu TCC foi sobre ITIL, né? Então, assim, era voltado para gestão completa. Eu tinha muito apreço tentar seguir nessa área, né? E aí, vindo para cá, eu comecei a fazer a gestão do time, né? Que era diferente aí. E tinha algumas coisas que não me convenciam em relação a não dá para fazer, isso aí vai ter que fazer assim, vai ter que fazer assado e tal. E aí foi onde eu falei, cara, eu preciso dar uma estudada melhor, né? Me inteirar melhor sobre o que a gente está no mercado que a gente está atuando com as tecnologias. E aí foi quando eu me deparei com o Maker, assim, para atender algumas necessidades que nós tínhamos aqui, bem específicas, eu diria até, entendeu? Isso é interessante, que em particular, obviamente que essa gravação, ela sai normalmente na quinta e vai ter um espaço de uma semana, mas a gente gravou um episódio com o Ronaldo ontem, eu, Moacir e o Ronaldo, e aí a gente estava falando de como... as pessoas que a gente observa, pelo menos na nossa conversa de ontem, normalmente o programador passa por um estágio meio de crise, em que ele fala, cara, eu não quero mais saber de programar. E o teu, nesse caso, foi mais cedo. Foi logo depois da faculdade, você fala, puta, eu não quero saber de programar. Nem Hello World eu fazia, eu fiquei totalmente offline da parte de desenvolvimento, né? Me especializei nessa parte de qualidade na gestão de ativos de TI, pra você ter uma ideia, né? Então eu focava muito nisso, né? E aí eu voltando, né, dando um salto no tempo, eu fiz eu comecei a mexer com essa ferramenta, que como, né, na época resolveu. E aí, se a gente for lembrar também, em 2011, quando a gente fala de web, né, a gente estava vivendo um momento bem zoneado ainda, né? A gente não tinha padrões de web ainda bem estabelecidos como nós temos hoje, ainda tem muito draft ainda, mas ainda era um momento assim que estava muita gente experimentando muita coisa, né? Então, assim, quando eu particularmente vi, apesar de não ter muita bagagem, mas eu vi o potencial do Maker, né, que ele se concentrava ali de fazer formulário, fluxos para ações e até builders para construir relatórios, eu achei, e assim, uma entrega muito rápida, um deploy muito rápido, eu achei a proposta bem fantástica. Lógico que com o tempo a gente sabe que isso tem um custo, né? Naquela época isso parecia interessante, atendeu sim a necessidade, mas em algum momento, assim, teve um ponto, assim, que foi o ponto de virada para mim, para eu virar a chave. Foi por volta de 2014, 2015 que eu comecei a olhar para outras tecnologias. Na verdade, assim, eu comecei a resolver problemas que a ferramenta isso não você resolvia. falou, né? 2011 até 2014, ou seja, 2014. O Maker resolveu os problemas durante 3 anos. Sim. Perfeito. Sim, bastante tempo. E aí eu comecei a resolver problemas que a plataforma não resolvia. Então, assim, fazia uns hackzinhos ali em JavaScript para fazer algum comportamento diferente de um componente que eu não queria daquele jeito. A gente injetou um jQueryzão lá dentro que não vinha nativo. A gente começou a fazer algumas coisas assim que estavam extrapolando a ferramenta, né? E aí que eu acho que é o limite, que eu acho que é um limite normal de todas essas ferramentas no code. Enquanto você tá dentro do problema que ela resolve, beleza. Quando você começa a sair, é justamente onde ela começa a te atrapalhar. E aí você começa a ter que hackear para conseguir resolver os problemas. Não, e aí quando você sai com certeza. E quando você sai de 2011 para 2014, 2015, a gente já tem bibliotecas como Bootstrap, que são bonitas, você já tem umas coisas assim aparecendo, que é quando você olha aquele sistema, ele tá parecendo um Delphi na web, entendeu? Aí, começa a incomodar o comercial, começa a incomodar o usuário, começa a incomodar um monte de gente, né? Então a gente precisava fazer esses hackzinhos, né? E aí a gente teve uma demanda... Aí, enfim, a empresa, na verdade, essa empresa que mantém o Maker, né, o software, eu sempre falo que, assim, né, na época o Wellington era meio ignorante, né, então eu achei que a decisão que eles fizeram foi errada, mas eu vejo que, dado o movimento de hoje, foi acertada, porque eles viraram antes como é que fazia o programa deles, né, posso estar até errando, assim, mas do que eu me recordo. A gente tinha uma chave, um token, quem tinha pagado um valor X, e com esse token eu consegui usar a ferramenta, eu consegui abrir a ferramenta, tá? Para essa ideia de programação. Quando foi em 2014, 2015, mais ou menos, eles mudaram esse modelo. E eles saíram de uma versão, sei lá, 2.7, vieram com a versão 3.0 e falaram, agora vocês vão ter que pagar uma mensalidade para começar a usar essa plataforma.
E aí, pra querer como SaaS, né? Sair do modelo caixinha pro SaaS, exatamente, né? E aí foi isso que aconteceu. E eu e mais um monte de gente não usamos mais, ficamos mais com a ferramenta padrão. Então, quem tinha o 2.7 ia continuar com o 2.7 sendo feliz. E quem gostaria de acompanhar as próximas atualizações ia ter que migrar para a versão 3. Muita gente seguiu, tem amigos que usam até hoje a ferramenta. Tem um colega meu que ele é responsável por uma área de tecnologia lá em Vitória da Conquista, acho que da Unimed, se eu não me engano. Ele usa a ferramenta até hoje. Ele ainda para você ter uma ideia, ele faz os fluxos, né, servidor como se fosse uma API e bota o front-end bonitinho para poder consumir os fluxos desse servidor, tá? Muito bem, ele atende, a necessidade atende, tá, Renzo? Só que aí eu parei, poxa, não, vou ter que mirar para uma outra coisa. Nisso o time, eu já tinha um time que já começava, eu tinha um programa, a gente dentro do time que a gente trabalhava, eu tinha um programador em PHP já, para resolver problemas, ele não tinha esse tipo de problema com questão de interface nem nada, porque no caso o PHP abraçava tudo, né, na época, falando de forma bem abstrata, né, não vou entrar em detalhes técnicos, e eu tinha um outro colega que era programador front-end mesmo, né, então ele já experimentou o Angular, já experimentou um Vue.js, um React quando a coisa toda estava saindo, e a gente tinha um designer, então a gente tinha essas três pessoas, e aí, tipo assim, faltava alguém de negócios na área de TI, de entender o problema, né, de você ir lá e traduzir aquele requisito de um cliente, e aí o Thiago, que é esse meu parceiro, ele começou a me incluir nessas reuniões, né, para poder tomar o poder de decisão, né? Aí eu vi já meu perfil mudando, né, saindo daquele cara de programador e já indo para uma parte de fazer a gerência de TI, né, de fazer a gestão de time também, né, ainda mais afinco, porque agora eu desempenhava 2 papéis. E aí foi onde eu comecei a estudar o Node, especificamente como solução, né, de back-end. Esse colega meu programador em PHP já tinha testado, já tinha falado, pô, isso aqui me parece muito interessante, dado o que a gente tinha na época, né, e toda a proposta que o Node tinha, de curva e etc. Eu já tinha uma certa experiência com os hackzinhos de JavaScript no browser, então acabou que minha curva foi um pouquinho menor, né, e aí eu me enfiei para dentro. E aí foi quando eu comecei a estudar Node mesmo, assim, a versão de Node que eu peguei lá na época foi logo quando mudou da 0.10 alguma coisa para 4, que foi eles começaram a adotar o esquema de semantic release lá para versionar o Node. E aí peguei bem lá no começo mesmo. E aí foi onde a gente começou, aí a gente pegou um produto da empresa específico, que é a gente tem um sistema de gestão de condomínios, a gente fez um sistema de portaria, e aí o colega que fez o sistema de portaria no front-end, a gente pegou e reescreveu, fez uma API em Node. Já legal, comunicando com esse banco de dados que a gente tinha com esse outro sistema feito em Maker, entendeu?